Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, tá quente, hein? Tá quente, é melhor. Eu tô até pensando que se continuar assim, eu acho que eu vou ter que tomar banho no sábado. Espero que até lá mude. Bom, vamos continuar aqui falando sobre a questão do Brasil colonial, mais especificamente da escravidão que ocorreu no Brasil. Firmeza? Escravidão dos povos africanos. Vamos lembrar, a gente já conversou que a escravidão não era uma coisa nova, mas como ocorreu aqui na América, aqui no Brasil, sim, foi uma coisa muito diferente do que ocorria. Beleza? Então, se um dia alguém perguntar para você, mas os africanos já se escravizavam, você já sabe falar que não se escravizavam da forma como ocorreu aqui. Tudo bem? Então, você já tem argumento para falar para esse cara, olha, você estudou pouco, tem que estudar um pouquinho mais sobre escravidão. Eles já se escravizavam, mas não da forma como ocorreu, não com a violência, nem com a proporção que ocorreu aqui no Brasil. Beleza? E é disso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai tentar entender quem era, de onde vinha esse africano, não era de qualquer região, beleza? Porque os portugueses fizeram alianças com alguns povos, principalmente. A quantidade, vocês vão se assustar, espero que vocês se assustem um pouquinho com a quantidade, os números de pessoas que vieram para cá, beleza? Onde eles vão desembarcar no Brasil, como eles vão ser distribuídos, e a gente vai finalizar falando sobre as condições de viagem, que vocês já viram um pouquinho inclusive, mas depois eu falo sobre isso, beleza? Então, senhoras e senhores, não esquece aí por gentileza. Antes de mais nada, antes de eu dar recado, pega o seu livrinho, por favor, dá até um pause aí se você quiser, para correr lá. Pega o seu livrinho, por gentileza, abre o livro na página 180, firmeza? 180, na página 180, que a gente vai usar a página 180, a página 182 tem um gráfico que a gente vai usar, e a página 184, beleza? Bom, segue a rima aqui, meu chapa. Então, enquanto você vai abrir na página 180 do seu livro, eu vou pedir que você também escute esse recadinho aqui, não esqueça de colocar seu nome, seu sobrenome e a sua turma, se você viu o vídeo, mas é para colocar nos comentários do grupo do Facebook, não é no YouTubers, como é que é? É isso aí, beleza? Então é nós que tá. Seguinte, meus queridos, vamos lá? Vamos trampar? Beleza, então se liga, pau no gato. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as características e origens geográficas da escravidão no Brasil, beleza? De qual região vão chegar os escravos africanos aqui no Brasil? É de qualquer região? Não. Por quê? Porque os portugueses eles vão ter uma relação melhor com algumas tribos de determinadas áreas da África, beleza? Deu uma gaguejada legal agora, né? Então, no mapa da página 180, você vai conseguir visualizar bem. Primeiro, olha esse mapa aí, você está ligado que isso aí é o continente africano. Ou seja, a África não é um país, ela tem uma porrada de países. Olha aí como é a divisão da África atualmente. É muito país. Então, quando você chega e fala, os africanos, irmão, não existe africano, olha aí, olha como que é diferente. Olha a quantidade de países. É claro que cada país tem sua característica governamental, sua característica cultural, sua característica geográfica, natural. Então, não podemos tratar a África como uma coisa só. Os africanos são os povos, os países africanos são bem diferentes entre si. Tem semelhanças? Tem, mas também tem diferenças enormes. Bom, volta para o mapa aí da página 180. Vocês vão reparar que a gente vai usar principalmente 3 regiões. Essa parte aqui está escrita em vermelho da África Ocidental, essa parte que está escrita em verde da África Central, e tem uma parte escrita em preto aí, Costa da Mina, beleza? Que está dentro da parte da África Ocidental. A gente vai falar sobre essas 3 partes aí. E também tem uma outra parte do outro lado da África, que fica na região de Madagascar, que tem aí um país chamado Moçambique. Esse país também vai ser importante, que vai mandar bastante escravo para cá. Bom, vamos lá. Mais ou menos vieram para a América durante 4 séculos, aproximadamente, que a gente tem registro, que a gente consegue até chegar bem próximo do número real,
11 milhões de africanos. Putz, 11 milhões aproximadamente. É gente pra caramba. Desses 11 milhões, 40% veio para o Brasil. Aproximadamente 5 milhões de africanos vieram para o Brasil. Caramba, é gente pra caramba, 5 milhões. Desses 5 milhões, 1.250.000 veio dessa parte vermelha da África Ocidental. Os outros 3.750.000 veio da África Central, beleza? Então, dessa parte mais verde, entre o Congo e Angola. Por isso a gente fala a maioria dos africanos que vieram aqui são da região Congo-Angolana, beleza? Bom, então 5 milhões. Você fala, 5 milhões nem é tanto. Que não é tanto, tio. Se liga, Taubaté tem 300 mil mais ou menos. 10 Taubaté dá 3 milhões. São aproximadamente 18 Taubatés de escravos que vieram. Isso para o Brasil, sem falar para o resto da América. Só que o Brasil é o país que mais recebeu em números absolutos população de escravos africanos, beleza? Bom, claro que esses caras vieram para cá com uma justificativa. Eles não escravizavam. Os europeus tinham que justificar para o mundo por que eles estavam fazendo isso. E as justificativas eram as mais cruéis do mundo, para não usar outros termos. Falavam que a cultura africana era atrasada, que eles não eram nem humanos. Então, era muito cruel. Diziam até, tinha até justificativa religiosa. As igrejas da época, cristãs, hein? Não era só a católica, não. As igrejas da época, elas vão justificar a escravidão dos africanos, dizendo que eles não tinham alma, que eles não eram filhos de Deus, que eles tinham aquela cor por castigo. Meu Deus do céu. É muita ignorância, né, cara? Na época, né? Então, se já era estranho pensar nisso naquela época, imagine hoje. Será que tem gente que ainda pensa assim? A gente sabe que tem, né? Bom. E também diziam que, como eles eram atrasados, eles mereciam ser dominados, que eles eram quase que animais. Então, eles nem ligavam. Tá. Bom, como eu disse, 40% dos africanos que saíram da África acabaram parando aqui. Então, de cada 10 africanos que saíam da África, 4 ficavam aqui no Brasil. Beleza? Beleza, ótimo. Só que isso não veio de uma vez. Ele veio durante aproximadamente 4 séculos. Então, foram 4 ciclos de escravidão aqui no Brasil. Beleza? E é justamente no terceiro ciclo que nós vamos ter o maior número de escravos entrando aqui no Brasil, tá bom? Mas com relação a isso, ciclo tem que saber? Não, só estou falando uma curiosidade. É que não veio assim de uma hora para outra, foi vindo aos poucos. O número de escravos aumentava aqui no Brasil justamente quando eu tinha uma melhora da economia, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, claro que eles saíam da África, principalmente aí dessa região do mapa da página 180, da África Central e da Costa da Mina. Essas duas regiões vão abastecer bastante o Brasil de escravos. E eles chegavam aqui em portos, eles tinham que desembarcar. Eles desembarcavam em 3 portos especificamente, são 3 portos. Recife, Salvador, mas principalmente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o porto que mais recebeu escravos na história do planeta, beleza? Nenhum porto do mundo, na história da humanidade que a gente conhece, recebeu tanta gente escravizada. Aqui na América, o Rio de Janeiro recebeu, sim, o maior número de escravos, claro, durante esse período da escravidão africana, beleza? E ali do Rio de Janeiro, dos portos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, Salvador e Recife, Nordeste, a economia açucareira era muito importante durante um tempo grande. Então, é claro que chegando ali, quem produzia bastante açúcar era a região do Nordeste, então havia necessidade sim de você ter escravos. Então, os portos de Recife e Salvador recebiam bastante também. Beleza. De lá, do porto de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, os escravos eram distribuídos para outras regiões, como o Norte, o Sul e o Sudeste, beleza? Bom, os escravos eles eram direcionados
para onde você tinha uma atividade econômica. Então, por exemplo, se o escravo chegou na região de Salvador, e a região de Salvador está lá com a sua economia, está produzindo açúcar, mas não está tão próspera, não está ganhando tanto dinheiro, não está desenvolvendo. E aí ficam sabendo, por exemplo, que na região de Minas Gerais tem ouro, e que nessa região de Minas Gerais precisava de escravo para trabalhar, então os escravos, os donos de escravo que estavam lá com escravos sobrando em Salvador, em Recife, em Pernambuco, o que eles faziam? Traziam seus escravos para a região das Minas e vendiam para os senhores donos de Minas aqui. Beleza? Tudo bem? Então, você está vendo que os escravos eles circulavam, eles eram mercadorias, eles eram tratados como mercadoria. Não estou falando que eram, não tem como pensar, mas que era mercadoria. Mas eles eram tratados como mercadoria, então os donos dos escravos, eles circulavam a sua mercadoria em locais onde as pessoas pudessem pagar mais. Beleza? Tudo bem? Bom, é óbvio que quando eles chegam em Salvador, Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, esses escravos não trazem só força de trabalho, eles trazem também toda a sua vivência, eles trazem também toda a sua bagagem cultural, eles trazem os seus hábitos, tanto hábitos de vestir, quanto os hábitos de alimentar, quanto os hábitos de organização. Então, por exemplo, na página 181 você tem aí duas imagens de duas senhoras vestidas com trajes característicos do povo Nagô, Yorubá, firmeza? Ó, beleza. E você tem locais onde você tem um monte de senhoras usando esses turbantes, que aliás é bonito pra caramba. Se eu pudesse, eu usava um. E por que eu não uso? Porque não tem pano pra minha cabeça. Olha o tamanho da jaca, então fica embaçado, beleza? Bom, eles trazem tudo isso. Então, meus senhores, é óbvio que com esse grande número de escravos que passaram durante esses 4 séculos, quase 4 séculos de escravidão pelo Brasil, eles também vão ter uma influência cultural enorme na nossa língua, na nossa culinária, na nossa forma de organização, na nossa tecnologia de agricultura, de mineração. Eles trazem também isso, beleza? E por mais que as pessoas diziam que diziam, né? Espero que ninguém diga mais isso, que os africanos eram preguiçosos, eles não produziam muito, a gente não pode esquecer que eles eram escravos. Eles tomavam chicotada no lombo, nas costas. Quem tomando chicotada nas costas vai trabalhar da melhor forma possível? Não, eu vou trabalhar da pior forma possível, porque eu estou sofrendo uma violência, beleza? Para começar, que a violência mais cruel de todas era que eles não tinham uma coisa básica que nós temos hoje: liberdade, beleza? Que é o nosso bem maior. Bom, vocês devem ter reparado aí na página 182, vamos lá para a página 182 por gentileza, que tem um gráfico aí, beleza? Esse gráfico ele relaciona os picos econômicos com o número de escravos que entravam no Brasil. Então, quando a economia do Brasil crescia, nossa, crescia pra caramba a economia brasileira, ao mesmo tempo aumentava o número de escravos que entrava no Brasil. Claro, se eu tenho uma economia que está crescendo, eu preciso de trabalhador. Então, o número de escravos que entravam no Brasil começava a aumentar também. Por isso a gente diz que o terceiro ciclo é o ciclo que mais vai trazer escravos, que é a parte que final da cana-de-açúcar e começo da mineração. Beleza? Mas eles vão ser muito utilizados. Bom, os escravos eles passavam por um processo de desumanização o tempo todo, desde o momento que eram escravizados na África até chegar aqui. E uma das coisas mais básicas, além da violência, além do tratamento inadequado, era a questão do nome. O escravo ele perdia o seu nome assim que ele embarcava no primeiro barco lá na África. Ele era rebatizado, vamos dizer assim. Então, os europeus que compravam os escravos lá na África e quando embarcavam esses escravos lá na costa africana, nas suas embarcações, eles rebatizavam, que era para falar para o escravo: a partir de hoje você não é mais ninguém do que você foi antes. Era para ir tentando acabar com a memória dele, acabar com a cultura, acabar com a pessoa que ele era até ser escravizado, beleza? Olha que crueldade, cara. Não era só a violência física, havia a violência psicológica também. O negócio, os caras entravam na cabeça dos escravos, falavam: você não é mais o que você era,
Agora você é uma nova pessoa, escravizada, sem direito a nada, beleza? E é claro, essa desumanização continua. Continua onde? Nos navios que transportavam esses escravos. E aí eu vou pedir para que você abra na página 184. Eu lembro que eu passei para vocês lá no comecinho de tudo, trecho de um vídeo, de um filme chamado Amistad, que mostra como que era a viagem dos africanos escravizados até a América, beleza? Eu falei inclusive para vocês tomarem cuidado, tinha algumas cenas fortes, não era de violência nem de sexo, mas cenas onde você vai ver como o escravo ele não era tratado como humano. E aí vai ver como o ser humano é capaz de tratar um outro ser humano por dinheiro, para enriquecer, beleza? Bom, durante essa viagem que durava entre 30, 45 dias, até 60 dias, dependendo das condições de viagem, os escravos sofriam o tempo todo. Para começar, se você olhar na imagem da página 184, olha como eles iam alojados. Não tinha condição nenhuma. Se passar 30, 45 dias nessa posição, levantando raramente, comendo muito mal, uma comida estragada, sem hidratação, sem banheiro, sem higiene pessoal. Então, imagina. Inclusive havia uma fala bastante interessante dos caras falar que os negros, desculpa, não pode mais ter uma briga agora com se negro não é o termo correto, mas depois a gente fala sobre isso. Que os africanos, eles eram sujos, mas é óbvio, eles não tinham condições de fazer sua própria higiene. Eles não tinham, pelo contrário, eles tinham, a maioria das tribos africanas tinham hábitos de higiene muito, digamos, cuidadosos. E falar que eles eram porcos e sujos nessas condições é fácil, porque eles não tinham condição de fazerem sua própria higiene pessoal, beleza? Tinham que fazer as necessidades sentados ali, essa coisa toda. Bom, essas eram as condições de viagem, né? Por isso que esses navios que carregavam os africanos eram chamados de navios negreiros, ou receberam um apelido ainda mais cruel, os tumbeiros, né? Tumbeiros vem de tumba, tumba carrega morto, então a probabilidade de você morrer era muito maior. Um escravo que entrava aí, de cada 10 escravos que entravam aí, aproximadamente 4, metade, quase ia pro saco, não conseguia sobreviver, beleza? Essa viagem era bem difícil. E chegar aqui já era um prêmio, mas o cara chegava aqui já zoado, debilitado. Mas mesmo assim, perdendo muitos escravos, os traficantes de escravos ganhavam muito dinheiro, muito mesmo. É uma coisa que eles enriqueceram muito, traficando pessoas, tratando pessoas como objetos, beleza? Desumanizando. E é aquela historinha, né, irmão? Você tava lá, imagina a condições desses caras aí da página 184. Eles tinham uma vida antes, tinham família, reinos, trabalhavam, e de repente alguém chega lá, pega eles, agride eles, mata os idosos, mata aqueles que eram contra esse tipo de coisa, e você vai ser escravizado, você nunca mais vai saber o que é liberdade, você nunca mais vai conseguir fazer o que você quer. Ter que trabalhar, e você vai trabalhar por medo de morrer, por medo da violência, por medo da dor. Ai, professor, eu preferia morrer. Não é tão simples. A gente consegue falar isso porque a gente está distante. A gente não sabe qual seria a nossa reação de fato, porque a gente nem imagina o que eles viveram. Dá uma olhada naquele filme de novo, Amistad, e aí me fala se aquelas condições, vendo toda aquela violência que os seus amigos, seus parentes sofriam, você ia ter essa cabecinha aí de falar, não, a cena é tensa, é mais pesada do que a gente imagina, beleza? Bom, e chegando aqui eles eram vendidos para produtores, agricultores, pecuaristas, comerciantes, e aí eles iam trabalhar. E como que era o trabalho desse escravo? Então, isso são cenas de um próximo capítulo, firmeza? Senhoras, senhores, por enquanto, então, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa, sou proporcionado. Vai de lebre a manguaça da Marília. E aí, mete a máscara nessa carinha aí, eu vi você lá dando um peãozinho na rua sem máscara. Tá loucão? Você tá achando que você é o Bozo? Você é o Capitão Planeta? Ô, rapá, vacila não, tio. Firmeza? É nós que tá. Abração, fui. Cuidem-se, hein? Vai cuidar.